Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Neste vídeo, vamos entender por que Rabi Shimon Bar Yochai considera uma perda financeira como algo positivo ao cumprir uma mitzvah. A Parashá nos revela que até uma oferenda totalmente queimada, sem retorno nenhum material, é um ato de elevação espiritual. Vamos ver como isso se aplica na prática mesmo nos dias de hoje. Como pode a perda financeira para cumprir uma mitzvah, um mandamento, ser algo positivo estimulado pelos nossos sábios? Rabi Shimon Bar Yochai. Essa foi a explicação de Rabi Shimon sobre os primeiros psukim, os primeiros versículos dessa Parashat Tzav. Por que disse algo tão radical? Qual a vantagem em ter perda financeira? Sifitei Chachamim vem explicar que a perda financeira é do Korban Olá, que é totalmente queimada e não sobra nada para os Kohanim comerem e usufruírem. Somente o couro é retirado antes. Então isso é uma grande perda financeira. Eles derivam um pouco benefício do animal. Aqui estamos falando da Parashá, que ela nos obriga e nos explica como fazer o Korban, que é o sacrifício de um animal, e por qual motivo. Aqui vocês podem ver uma imagem ilustrativa de como era feito o vidui. O vidui era a confissão, colocava-se as duas mãos na cabeça do animal, da vaca, e recitava-se a confissão completa, que é Hatat, Avit, Pachat, cometi pecado, fiz coisas erradas, e começa a detalhar que coisas erradas a pessoa fez, e isso, a pessoa ela tinha também essa intenção de estar indo no lugar do animal, no caso do Korban Hatat, e desse modo era feito esse tipo de Korban. A gente vai dar uma olhada agora, a gente vai entender um pouco as categorias de Korbanot. Então, de maneira rápida, vamos passar pela categoria de Korbanot. Tinha um Korban Olá, Minha, Shlamim, Hatat, Hasham. O Korban Olá ele era totalmente queimado. E o motivo era por pensamentos errados, por deixar de cumprir uma mitzvah, por engano, cometer uma haverá que pode ser corrigida com uma mitzvah. Por exemplo, o judeu comeu a carne, ele comeu uma refeição, ele ficou obrigado a fazer o Birkat Hamazon, que é a bênção final do pão, e ele esqueceu. Foi fazer outra coisa, então ele está obrigado a dar esse Korban Olá. O Korban Shlamim era por agradecimento, era para expressar felicidade. O Korban Hatat, certos tipos de averot cometido por engano. O Korban Hasham era por roubar dinheiro, utilizar de um bem do Beit HaMikdash, ou por ter dúvida se cometeu uma transgressão ou não. Isso a gente, na verdade, já falou no último estudo, a gente só está passando para dar um breve resumo, para poder entrar de cabeça nesse novo estudo. E vem Siftei Chachamim me explicam o que o Rabi Shimon Bar Yochai quis dizer com ter uma perda financeira severa. A gente acabou de ver aqui que nesses korbanot tem os motivos para fazer cada korban e tem também o que vai perder. Por exemplo, o korban olá, o animal era completamente queimado, sendo que somente o couro era aproveitado. O korban minha, algumas partes eram queimadas e outras eram comidas pelos Kohanim. Eram como se fosse uma farofa, e ele podia ser também uma matzá. E ele era praticamente todo comido pelos Kohanim, então tinha proveito. O shlamim, algumas partes eram queimadas, outras eram comidas pelos sacerdotes, os Kohanim. E outras eram comidas pelo dono da oferenda. Então a gente vê que shlamim, quem ofereceu come, o Kohen que fez o trabalho também come, e parte é queimada. Korban Hatat, algumas partes eram queimadas e outras eram comidas pelos Kohanim, e quem oferecia não comia nada. Hasham, algumas partes eram queimadas e outras partes eram comidas pelos Kohanim. Então o único aqui que a pessoa comia, a pessoa que oferecia comia, era qual? Korban Shelamim. Então era uma perda financeira. Vem o Siftei Chachamim para explicar essa polêmica de Rabi Shimon Bar Yochai, e eles falam que a perda financeira é do Korban Olá. Por quê? Porque o Korban Olá ele é completamente queimado e não sobra nada para os Kohanim comerem e usufruírem. Somente o couro é retirado deles antes. Então isso é uma grande perda financeira. Eles derivam um pouco o benefício do animal. A gente explicou anteriormente, mas aí eu dei uma introdução sobre a categoria dos Korbanot, a gente reexplicou isso aqui para ficar mais claro.
Vou deixar vocês agora com a imagem ilustrativa do Beit HaMikdash, do templo. Ilustrativa, não era exatamente assim. Na verdade, Rabi Shimon aprendeu desses primeiros psukim, desses primeiros versículos, que assim como no Mishkan e no Beit HaMikdash é necessário todo um gasto para manter o trabalho dos Kohanim. Então, Siftei Chachamim, eles vêm explicar que é por causa do Korban Olá. Mas e os outros Korbanot? Que é por conta da oferenda totalmente queimada. Mas a gente pode levantar uma outra pergunta. E por que e a gente vê que é sim uma completa perda financeira para quem? Para quem vem oferecer, a não ser um korban, a não ser só o korban shlamim. Os outros, olá, mincha, hatat e asham, eles são todos uma perda financeira gigantesca para quem oferece o korban. Então, no final das contas, o Rebbe de Lubavitch, ele traz para a gente uma explicação muito legal, que foi essa que a gente começou. Que, na verdade, Rabi Shimon aprendeu desses primeiros versículos, que assim como no Mishkan e no Beit HaMikdash, lembrando que o Mishkan, o tabernáculo, era o templo móvel durante o deserto, que o povo de Israel andou durante 40 anos, tinha esse templo móvel que eles levavam junto com ele, que a Shekinah, a presença divina, estava junto com eles ali dentro. Eles desmontavam e montavam, assim, quando a chama ordenava, eles faziam. A chama do Mizbear, vamos colocar aqui o Mizbear. Esse era o Mizbear, como vocês podem ver, da onde está saindo fogo, ali em cima. A chama do Mizbear ficava queimando 24 horas. Está escrito no versículo, Esh tamid tukad ala Mizbear lotirbe. Isso significa que haviam vários fogos queimando continuamente no altar a cada dia. Cada um desses fogos deveria continuar ardendo não somente quando os sacrifícios estavam sendo oferecidos, mas todos os dias, o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, o fogo tinha que estar aceso sempre. E se por algum motivo ele apagou, tinha que acender de novo. Lembrando que naquela época tinha que cortar madeira, tinha que trazer ela até o templo, não tinha carro, era carroça, era muito mais difícil o transporte e esse tipo de trabalho. Quando o povo de Israel recebeu essas leis, estava no deserto, local de poucos recursos. Então cada item era muito caro. A madeira infestada de insetos não podia ser usada, ainda tinha isso. Eles pegavam a madeira que eles tinham comprado dos lenhadores ou então eles mandavam lenhadores, né, fazer lá o trabalho de cortar, e quando chegava para eles, eles tinham que raspar a madeira e verificar de um a um se nos buraquinhos da madeira tinha infestação de bicho. Eles tinham que ou tirar essa infestação, ou se não tivesse como, entrou por dentro e não dá, tinha que jogar fora. Ou era um trabalho muito dispendioso para conseguir salvar aquele item para ser usado, ou realmente eles viam que não tinha como, eles faziam outra coisa com aquela madeira e utilizavam uma madeira correta, kasher, para colocar na alimentação do fogo do Mishkan ou do Beit HaMikdash, que na verdade era o fogo do Mizbeach. A madeira infestada não podia ser usada. Cada Kohen, cada sacerdote que executava a mitzvah de Trumat HaDeshen deveria ter 2 jogos de roupa. Então aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre o que era Trumat HaDeshen. Como vocês veem o Mizbeach, que lá em cima está pegando fogo, ele, de novo, é uma imagem de ilustração. Ele era um pouquinho mais largo. Então, lá em cima do Mizbeach, ele juntava muita cinza, acumulava cinza de madeira queimada, de animal queimado. E tinha, no dia seguinte, de manhã, um Kohen era escolhido e pegava uma pá de prata e fazia uma retirada das cinzas. E colocava essas cinzas no lado inferior do Mizbeach. Embaixo, na verdade, tinha uma rampa que levava, né, a pessoa do chão até o topo do Mizbeach. O Mizbeach é essa torre que em cima está pegando fogo. É onde faziam a queima dos sacrifícios. Então, Trumat HaDeshen era a limpeza do Mizbeach. As cinzas que tinham eram retiradas com uma pá de prata pelos Kohanim e esse era o trabalho do Trumat HaDeshen. E eles tinham 2 jogos de roupa, eles tinham que então trocar de roupa sempre que eles fossem executar o trabalho,
de Trumat HaDeshen, da limpeza do Mizbeach, ou seja, mais um gasto. A gente vai só acumulando aqui um monte de gastos. Tudo isso para explicar por que Rabi Shimon falou e interpretou e explicou esses versículos como sendo bom ter um gasto financeiro severo para cumprir a mitzvah. Mesmo que a oferenda individual era uma despesa única, a manutenção ininterrupta do próprio altar era muito custoso para a comunidade judaica. E tudo isso era em prol de expiar pecados, agradecer a Hashem e melhorar sua conexão com Hashem de modo geral. Lembrando que os não-judeus também podiam oferecer Korban. Aqui não está explicando para a gente especificamente qual tipo e como era o procedimento, mas em algum momento a gente vai tocar nesse assunto. É só para a gente, por alto aqui, também falar que os não-judeus também estavam nesse meio quando eles tinham o momento propício de vir oferecer os seus sacrifícios para Deus no templo sagrado, no Beit HaMikdash. O usufruto do Cohen sobre a carne e mesmo pele e chifre do animal era uma forma de reparo de algum erro e mesmo por louvor a Hashem. E é interessante que parte da expiação, está explicado isso para a gente, a expiação do pecado ou o louvor a Hashem, ele acontecia na prática quando o Cohen, quando o sacerdote comia. Olha que interessante. Não era no momento que o animal era abatido. Isso também era parte, só que não era o principal. O principal que a Torá ensina pra gente é que o Cohen, o sacerdote, quando ele comia, quando fazia parte do corpo dele, aquele alimento, aquela carne, ou a farinha, ou a matzá, que eram tipos ou mesmo a galinha também podia ser, até porque os korbanot eles podiam ser um touro, carneiro, bode, ou pomba, ou rola. Isso no Korban de Olá. No Korban de Minchá era farinha, às vezes tinha água, às vezes não, azeite de oliva e especiaria de levoná. No Shlamim, por exemplo, era boi ou vaca, carneiro ou ovelha, bode ou cabra e pão. Hatat, cabra ou cordeiro. Lembrando que o pão não era levedado, então ele era igual matzá. Acham carneiro. Então, também para cada tipo de korban, cada tipo de sacrifício, teria o tipo do animal que seria propício e aceito para aquele sacrifício. Em seguida, veremos casos práticos, onde praticamos esse ensinamento onde hoje em dia a gente deve gastar um dinheiro, ter uma perda financeira, para fazer a vontade de Deus, e isso vai ser parte da expiação de nossos pecados. E por que justo esse método? Por que justo esse método? Então, o dinheiro, a gente explicou isso também anteriormente, para quem já estudou os nossos vídeos, já vai saber isso daqui, eu vou explicar brevemente. O dinheiro, ele é considerado também dam. Dam é sangue. Então, o dinheiro, ele faz parte como se a pessoa tivesse perdido sangue, até mesmo como se ela tivesse sido morta. Então, quando ele perde aquela grande quantidade de dinheiro, ele vai estar enaltecendo a Deus, ele vai estar também para ele mesmo. Existem seres espirituais negativos que foram criados pelas suas transgressões. A partir do momento que ele gasta esse dinheiro, é como se ele estivesse dando sangue dele, é como se ele estivesse dando a vida dele, até porque é considerado quando é roubado o dinheiro de alguém que roubaram a vida dele. O sangue dele foi roubado, você roubou tempo de vida dele. Porque aqueles R$1.000 para ele equivalem a talvez um mês de trabalho, talvez uma semana de trabalho, talvez 2 dias de trabalho. E, querendo ou não, para aquela pessoa foi uma perda de tempo de vida. Então, os nossos sábios também, eles chegam num cálculo, é interessante porque os nossos sábios, que eles eram muito elevados, eles tinham uma clareza tão grande da verdade, que o que eles faziam? Eles tentavam ver que tudo que eles estavam gastando dinheiro ia ser para algo que chegasse até o final da vida deles. Como é que eu vou explicar isso melhor? Eles não estavam interessados em guardar mais do que eles iam precisar na própria vida. Por quê? Ao invés de eles gastarem o tempo trabalhando,
eles querem gastar o tempo estudando. Então, eles querem trabalhar o mínimo possível para gastar o mínimo possível, para precisar o mínimo possível se esforçar pelo dinheiro, pelo bem material, e poder usar o tempo livre para estudar a Torá, para se aprofundar na sabedoria divina. Lembrando que o sistema neural divino é a Torá. E o modo que Hashem fez com que o ser humano consegue se conectar com o divino é através do estudo da Torá. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui agora é colocar mais um bloco no seu prédio, na sua grande construção de conhecimento de sabedoria de Hashem. Por mais que isso que a gente categorizou, os tipos de oferenda, parece algo um pouco desconexo do serviço divino, parece algo estranho até para a nossa geração, em algum momento a gente vai conectar isso com algo muito maior e a gente vai conseguir ter o prazer disso, a gente já está criando conexão com a Hashem, só que a gente não consegue entender como isso está acontecendo. Então é interessante a gente ter essa reflexão. Os nossos grandes sábios, eles nunca perdiam o tempo dele mais do que vamos dizer, se eles precisavam de um X para comer e para viver, eles iam naquele... O Hafetz Haim é um exemplo disso. O que ele fazia? Ele abria a loja dele e ele fechava assim que ele atingia a quantidade de dinheiro X para ele, naquele dia, viver. Aquele dia ele sabia quanto ele tinha que comer, ele, a esposa e os filhos dele, quanto que ele tinha que pagar de aluguel, quanto que ele tinha que pagar do aluguel, tanto da casa quanto da loja, ele tinha todos os cálculos dele. Ele falava para Hashem com a emuná que ele tinha. Hashem, no momento que eu bater essa quantidade, eu fecho a loja. E amanhã é outro dia. E assim ele fazia. Ele ficava às vezes uma hora na loja, às vezes 2 horas na loja. Ele estudava a Torá na loja, obviamente. Ele esperava o cliente chegar e ele, obviamente, estudava a Torá. E clientes compravam. Ele simplesmente fechava a loja, ia para a casa de estudo. E lá ele ficava o resto do dia dele. Dia seguinte, era um outro dia. Será que ia demorar 1 hora para alcançar a quantidade para ir para a casa de estudo? Para se livrar da loja naquele dia? Será que ele teria que ficar 8 horas? O tempo que ele precisasse ficar. Ele entendia que aquele era o tikkun, que aquele era um conserto que Deus tinha mandado para ele. Ele aceitava. Ele aceitava o jeito que tinha que ser. Se fosse fácil, se fosse difícil, ele aceitava. Mas ele não deixava a ganância, ele não dava nem um mínimo, não dava 1 centímetro de espaço para a ganância ganhar ele. Então fica pra gente um exemplo do que é o ideal. A pessoa não ir atrás do que ela não tem, e sim ela correr atrás da conexão com o divino. Até porque quanto tempo as pessoas têm de vida, nós temos de vida? Não muito. Para se conectar com o eterno, para entender, para estudar os livros, para fazer as perguntas, para se aprofundar nos temas, leva tempo. Então, se a pessoa deixa isso para depois que ela se aposentou, qual nível de conexão ela vai conseguir criar com a Hashem? Não vai ser a melhor possível. Então, a gente usa o exemplo do Hafetz Haim para cada segundo da vida a gente aproveitar para se conectar com a Hashem, e o que tange ao material, a gente deixar isso o mínimo necessário, só realmente para conseguir sobreviver. Então, antes da gente falar um pouco sobre as mitzvot, quase a gente deve gastar uma quantidade de dinheiro severa para cumprir, como isso exatamente se expressa na prática, vamos falar um pouco sobre esse livro maravilhoso que o Rav Shimshon escreveu, Vício em Jogos. Descubra como superar os vícios com clareza e empatia, usando estratégias práticas e histórias reais. Adquira agora e transforme a sua vida ou a vida de alguém que você conhece, que ele está, infelizmente, conectado e viciado em alguma coisa. Pode ser cassino, pode ser jogo de videogame, pode ser qualquer tipo de vício que seja um mau hábito, que esteja afundando a pessoa. Esse e-book ele é maravilhoso. O link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada na descrição completa e conseguirem entender como esse e-book pode ajudar vocês. Super recomendado para quem tem vício em cigarro e outros vícios que hoje em dia, infelizmente, a gente acaba se apegando muito porque está tudo muito exposto, está tudo muito barato também. Então vale muito a pena aí, é uma recomendação maravilhosa. E um presente que o Rav Shimshon praticamente nos disponibilizou para que possamos aí ter mais uma ferramenta para nos ajudar a resolver problemas da nossa vida.
Não se esqueçam de colocar o celular no modo avião, abrir o e-book de vocês e baterem suas metas de estudo diário. Você recebeu sobre si, lê 5 páginas por dia do e-book, modo avião, bate a sua meta. Se desconecta do mundo, foca ali no seu texto e bate a sua meta. 10 páginas, 50 páginas, modo avião, bate as suas metas. Então agora vamos para alguns casos práticos de cumprimento de mitzvot, de mandamentos divinos, nos quais existe sim uma perda severa financeira, e isso é para engrandecer o nome de Deus no mundo. Um deles é uma lei dos judeus, fechar o negócio, fechar a loja em Shabat ou Yom Tov. E mesmo não trabalhar nesses dias também, né? Porque a tentação de trabalhar nesses dias, tem pessoas que ficam tentadas, né? Para ganhar mais dinheiro, e são dias até com um faturamento maior. Pela lei, é proibido qualquer trabalho remunerado no Shabat, mesmo que haja prejuízo financeiro. O descanso no Shabat é uma mitzvah, e fazer as melachot, que são os ofícios, são os trabalhos proibidos, são transgressões, que na época do templo está mesmo escrito sobre quem descumpre a Torá, hayav mitá, pena de morte sobre ele, grave. E não é porque hoje em dia não tem pena de morte que a gente deve desprezar isso. Simplesmente Deus mantém o livre-arbítrio para cada um fazer o que acha, mas o nível de punição para cada transgressão vem nos mostrar o nível de afastamento a Deus, o nível de Hilul Hashem, o nível de Hilul Hashem, da profanação do nome de Deus no mundo, que é algo muito grave. Então a gente vê que existem certas transgressões que o pagamento deles são 4 mortes diferentes. Existem outras transgressões que não é com morte, às vezes apanha, tem as 39 makot, 39 açoitamentos com chicote. Não é o tema, né, aqui nesse momento entrar nesses detalhes, mas só para a gente ter uma noção de que cada punição de cada transgressão vem nos mostrar, vem nos ensinar qual que é a gravidade, né? E qual que é o nível de veneno para a alma, de separação com Deus, Deus nos livre, um clipar, sujeira, impureza espiritual, o nível de impureza espiritual que, infelizmente, a pessoa traz para a alma dela, e ela cada vez menos tem a capacidade de sentir o divino. Isso é algo muito triste. Agora vamos falar uma para os Bnei Noach. Não roubar. Óbvio que quem rouba, facilmente ele vai ter sua aquisição aumentando, né? O seu patrimônio aumentando. Do nada ali ele está com mais 1.000, mais 10.000, mais 100.000, que ele cometeu um ato ilícito. Porém, a qualquer momento a casa dele vai cair, e o pior de tudo é a desconexão dele com Hashem. Esse é o pior. O pior não é só aqui ficar feio para ele, é no depois ele ter uma conta tão grande para pagar que talvez ele nem tenha a continuação dele, e isso já é muito grave. Evitar parcerias comerciais antiéticas, ou seja, fechar acordos com empresas ou com outras pessoas, com corporações, que ali ele sabe que, bom, a gente pode até mesmo citar o caso da Friboi, que parece que eles entraram no negócio fraudulento, misturaram carne, foi pego, né, carne com papelão para aumentar o quilo da carne, coisas assim inacreditáveis que infelizmente foram pegos. Então tudo isso para quem é Ben Noach, ficar bem afastado, bem longe, para quem quer ter uma conexão boa com Deus, ficar bem longe de todas essas armadilhas, por mais que pareça tentador. Um outro exemplo é alguém que trabalha, é dono, na verdade, de uma loja de lenço de papel de nariz, e lá dentro tem que ter 100 lenços na embalagem, e no final ele vende 98 lenços. Quem é que vai conferir? Ninguém. Quem é que vai dar falta? Ninguém. Porém, o olho que tudo vê sabe exatamente o que você fez, e tem que tomar muito cuidado. Cada centavo, tudo é levado em consideração. Ain roá ozen shomat vekol maasecha basefer nichtavim. Os olhos veem, o ouvido escuta, e todos os seus atos são escritos no livro dos atos. Ou seja, absolutamente nada é
ignorado, não é feito absolutamente vista grossa em nada, com nada. Tudo vai ser anotado lá em cima, está sendo anotado lá em cima e você vai ser recompensado e cobrado por absolutamente cada ato, até mesmo cada pensamento. Guardar integramente em contratos de acordo. Ou seja, não enganar o próximo. Só que aqui é no caso de causar perda financeira para o outro. Se a gente for ver pelo lado de ter uma perda financeira grande em prol de uma mitzvah, a gente pode colocar a pessoa ela gastou um dinheiro e comprou um set, uma coleção completa de livros de Torá. Ela comprou o Pentateuco, ou ela comprou um curso de Torá, ou ela comprou qualquer coisa e foi dispendiosa para ela, foi caro para ela, doeu no bolso dela. Então aquilo vale como expiação, o estudo vale como também expiação e como conexão com Hashem. Então, assim como os judeus na época tinham que se empenhar muito e era muito difícil para eles guardar a Torá, continuar o trabalho dos Kohanim, continuar o trabalho dos Korbanot, eles assim se dedicavam e faziam. E agora eu vou trazer uma história da família Salmai. O que essa família Salmai fez de tão especial? Teve uma época onde os Evanim, os gregos, eles vieram e tomaram conta de Jerusalém, tomaram conta de Israel, e eles colocaram a lei de que não poderia mais continuar fazendo os Korbanot. Como? Eles queriam fazer isso, na verdade, de maneira indireta. Como eles fizeram isso? Eles proibiram entrar com madeira para Jerusalém. Não podia para Jerusalém entrar com madeira. Porque eles sabiam que sem madeira não ia ter o fogo no Mizbeach. Sem o fogo no Mizbeach, que tinha que ficar ardendo o tempo todo, não ia poder ter Corban. Então, justamente, eles colocaram guardas em volta de Jerusalém para vistoriar cada mercadoria. E entrou uma família, o que eles fizeram? Eles pegaram muitas madeiras de qualidade muito boa, transformaram elas em escadas, e assim entraram com essas escadas para o Beit HaMikdash. Desculpa, para Jerusalém. E assim os guardas pararam, olharam, falaram: o que vocês estão fazendo com tudo isso de madeira? Eles disseram: olha, a gente tem um viveiro de passarinhos no alto da árvore. A gente sobe para conseguir alimentar, para poder ver como é que é a situação. Né? A gente também tem lá em cima locais nossos, que a gente, como se fossem salas nossas, que a gente se reúne lá em cima. É parte do nosso trabalho. Aí eles aceitaram, falaram: quer saber? Não, tudo bem, vai, não tem problema não, vai, passa. E aí, obviamente, esses judeus, eles queriam o quê? Dar a alma, entregar a alma deles, Messirut Nefesh, fazer de tudo para continuar com o mitzvah de Hashem, que era estucar lá Mizbeach, continuar com fogo que nunca pode ser apagado no Mizbeach. E assim eles desmontaram a escada e colocaram toda essa madeira dentro do Mizbeach. Sim, e mantiveram fogo. E essa família, pela sua audácia positiva, sua audácia do lado da Kedushá, do lado da santidade, eles foram chamados por família Salmai. Por quê? Sulam em hebraico é escada. Então eles viraram... E Salmai é um modo de falar escada, mas do modo de família. Então virou a família escada, Mishpachat Salmai, por eles terem se dedicado e arriscado a própria vida para entrar com essa madeira e continuar mantendo a queima dos korbanot no Mizbeach. Outra mitzvah que os judeus têm que cumprir e despender o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, é para comprar tefilim, é para comprar um bom talit, é para comprar livros, é para ter velas de Shabbat, pamonim, são castiçais de Shabbat bonitos, Lirvot Shabbat, que é pelo kavod, né? Pela honra do Shabbat. Então, de tudo isso, a gente também pode ter um parâmetro, na verdade, que a gente tem que falar. Tem que falar desse parâmetro, que é quanto eu tenho que gastar. Se eu tenho um valor, depende, a pessoa que ela tem uma possibilidade financeira melhor, óbvio que ela vai poder comprar as coisas de ouro, de prata, de cristal, sabe? Ela vai poder comprar do melhor nível, né? Os seus itens, o tefilim, o mais caro, com a melhor com a melhor asgarra, melhor supervisão dos tefilim, etc. E
caso ele compre, né, até mesmo algo meia boca, fica feio para mitzvah. Mas se ele depende da situação financeira dele. Não adianta ele ter, ah, não, calma aí, deixa eu comprar aqui um Tesla, deixa eu pegar um Lexus, deixa eu pegar um carrão e pô, tefilim, meu carro eu compro um de 200, 300 mil. Tefilim, me dá um de 2.500, vai. Não, mas não tem mais barato, 2.500, posso dividir em 1.000 vezes? Me dá um desconto. Ou seja, quando você vai lidar com o que tem santidade, a má inclinação vem em convencer a pessoa, faz doer para a pessoa aquele valor que está sendo gasto. Isso que 2.500 é o mais barato que tem na nossa geração, pelo menos aqui em Israel, né? Eu digo em shekel. Você vai comprar um bom, para quem tem boas condições financeiras, você compra um de 5.000, dali para cima. Né? Ou seja, o que é exigido aqui? A pessoa ela vai ter noção. Ela comprou um apartamento de 3 milhões à vista, ou uma casa de 3 milhões à vista. Ela comprou um carro de 300 mil, mas quando vai chegar na mezuzá, no rolo, no pergaminho para colocar na porta, ela quer o mais barato. Aí quando vai chegar no tefilim, ela chora pelo mais barato. Aí quando vai fazer uma refeição festiva, aí não quer chamar muita gente para não dar muito gasto. Então é viver congruentemente, viver conforme a realidade. Se a pessoa realmente não tem dinheiro, ela vive para estudar, estuda para viver, então beleza, ela pode pegar o que é kasher mais barato e vai estar ok. No geral, até mesmo os que têm pouco dinheiro, quando chega em assunto de mitzvah, eles conseguem dinheiro de onde eles não têm para comprar do melhor. Esse é o normal. Então fica para a gente a dica aqui do Rabi Shimon Bar Yochai sobre quão importante é que ele aprendeu, né? Ele explicou esses primeiros versículos dessa paraxá, de Parashat Tzav, sobre como é importante gastar assim dinheiro para que possamos cumprir a mitzvah no seu maior nível, do seu melhor jeito e até mesmo dar nossa vida para cumprir a mitzvah da melhor maneira possível. O Terrilim fala para gente, aquele que anda com retidão, que jura com dano próprio e não muda. Mishlei, honra Hashem com teus bens e teus celeiros se encherão. Você honra Hashem e Hashem te dá o dinheiro de volta. Você acha que você vai gastar muito dinheiro e o dinheiro vai acabar? Você acha que quanto tempo durou esse misbeah, esse fogo, todo esse trabalho acontecendo para manter o fogo aceso, para que os korbanot sejam oferecidos? Os nossos sábios explicam que na época que tinha o Beit HaMikdash, muitos animais eram mortos por sacrifícios no Mizbeah, no Beit HaMikdash. E por isso, a quantidade de animais que nasciam, que cresciam, era gigantesca. E eles cresciam de maneira mais independente, era muito mais fácil cuidar deles, criar eles. Não tinham doenças. Depois que o templo foi destruído, acabou isso. Os animais diminuíram a quantidade que nasciam, eles ficavam mais trabalhosos para pastorear eles, para conseguir comida para eles. A grama dava menos grama hoje em dia. Por quê? Porque a bênção diminuiu. A pessoa que ela vai se dedicar muito, a Hashem vai dar para ela muito. A pessoa que vai se dedicar pouco, a Hashem vai dar menos para ela. É um teste também de emuná, de fé. Se esse estudo te ajudou, curta e compartilhe no status do WhatsApp. Esse ou algum outro estudo, na verdade. Ganhe o mérito do estudo para cada um que assiste. Acenda a luz onde há escuridão. Para cada um que assiste o vídeo, é como se você tivesse estudado. 10 pessoas assistiram a aula porque você compartilhou, é como se você tivesse o mérito de ter assistido 10 vezes. Isso é muito importante. Deixe o seu entendimento sobre esse estudo nos comentários. Sua visão pode enriquecer a de outros, fortalecer a comunidade e talvez seja exatamente o que alguém precisa escutar hoje. Você compartilha uma mensagem legal, mas você sabe que você iluminou a vida de alguém naquele dia, que alguém leu aquilo e você ajudou muito aquela pessoa. Vou deixar para vocês aqui em cima a série completa Maratona Parashiot e aqui do lado Lapidando Traços de Caráter. Tudo de bom, nos vemos no próximo estudo.